No primeiro jogo, vencemos de 5-1 o Uruguai, no segundo, 8-1 para cima da Austrália e no terceiro jogo da fase de grupos, 3-1 para cima da Bélgica. E claro, passamos em primeiro com 3 vitórias em 3 jogos, 9 pontos, segundo foi a Bélgica com 4, terceiro Uruguai eliminado e em último colocado a Austrália com 1 ponto eliminada também. E nas oitavas de finais da Copa do Mundo vencemos Portugal por 5-1, grande goleada, avançamos para as quartas. Nas quartas de finais pegamos a Dinamarca e vencemos de 3-0, o Brasil avança mais uma vez, vambora para a semifinal da Copa. Na grande semifinal pegamos a Itália e vencemos por 1-0, resultado magro, mas Brasil tá na grande final da Copa do Mundo. E numa final sensacional de virada, o Brasil ganha a Inglaterra e é o grande campeão da Copa do Mundo. O Brasil é hexa, Guilherme XP consegue o hexa para o Brasil. Tá, então, Brasil campeão da Copa de 2026 nos Estados Unidos. Conseguimos. Finalmente, o Cuiabá é grande campeão da Libertadores da América. 4-0 para cima do Defensa e Justiça. Conseguimos, família. Grande goleada, Cuiabá campeão da Libertadores. 9 para o Cuiabá, 4 para o Santos, 13-5 no agregado. Cuiabá campeão da Copa do Brasil. Se o Cuiabá ganhar essa partida contra o Corinthians, seremos campeões independente de qualquer outro resultado. E o Cuiabá vence, goleada histórica, 7-1 para cima do Corinthians na Neoquímica Arena, e o Cuiabá é o grande campeão também do Campeonato Brasileiro. 38 rodadas concluídas, finalmente Cuiabá é campeão do Campeonato Brasileiro. 32 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 99 pontos. Conquistamos a tríplice coroa no episódio passado, na última temporada, galera, e chegamos até o Mundial de Clubes. Como foi combinado, simulei toda a temporada de 2027, né, a 5ª temporada desse modo carreira, para chegar no Mundial e a gente fazer as partidas. Claro, começar na semifinal, se passar da semifinal, vamos jogar a final do Mundial de Clubes. Isso tudo vai acontecer no episódio de hoje, rapaziada, fica até o final. Mas antes, se puder, deixa o likezão, se inscreve aí e também ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Sem muita enrolação, vamos para o último episódio desse modo carreira. Show de bola, família! E como vocês podem ver, já estamos aqui classificados para a semifinal do Mundial de Clubes. Lembrando que o Cuiabá foi campeão da Libertadores de 2026 e vai jogar o Mundial nessa temporada de 2027. Por isso que eu simulei toda a temporada para vocês e vou fazer apenas o Mundial nesse episódio, o último, para encerrar com chave de ouro. E tomara que o Cuiabá consiga ser campeão do Mundial de Clubes para ter conquistado todos os objetivos, todos os títulos nesse modo carreira. Mas antes disso, claro, vou mostrar para vocês tudo o que aconteceu nessa 5ª temporada do modo carreira. Primeiro, contratei o Marlon, rapaziada, lateral esquerdo, 73 de overall, estava livre no contrato aqui no SM. Também fui atrás do Arthur Guimarães, sim, ex-jogador do Palmeiras, ele veio para o Cuiabá, 81 de overall. É um ponta, né, extremo, 29 anos, que tem 100% de química com a nossa equipe. Foi uma bela contratação. E também peguei 3 regens. O primeiro deles é o Michael Prieto, uruguaio, 65 de overall, é goleiro, 18 anos apenas, tem 100% de química com a nossa equipe e o potencial dele é muito alto, 76 até 91. Outro jogador que eu contratei é o Jonathan Welves, acho que é assim que se fala, né, o nome desse regen, 67 de overall, também é extremo, 18 anos, outro jogador com 100% de química com a nossa equipe e tem aqui no potencial 82 até 97, mais uma joia brasileira. E por fim, o último regen contratado foi Hugo Necu, argentino, 68 de overall, veio do Boca Juniors. Ele é um meio atacante, né, organizador avançado, 18 anos, tem 100% de química também com a equipe do Cuiabá e o potencial dele é 79 até 94. Então foi isso, né, rapaziada? Foi esses 5 jogadores que contratamos apenas nessa 5ª temporada. E vamos agora para os jogadores que saíram da nossa equipe. Foram apenas 2, galera. Vendi aí o Fernando Sobral para o Criciúma e também nosso goleiro reserva mexicano, David Ochoa, para o Philadelphia Union. E assim ficou o time do Cuiabá para essa 5ª temporada. Claro, eu já estou no final, muita coisa aconteceu, rapaziada, já vou mostrar para vocês durante esse vídeo. Como vocês podem ver, eu até tive algumas propostas, incluindo do Daverson, que é um ídolo da nossa equipe, né, aqui no Cuiabá, nesse modo carreira. Tá com a gente desde o começo, ele tem 75 de overall e recebeu uma proposta do Urawa Red Diamonds. Se eu não me engano, essa equipe é do Japão, bem barato, né, ele tá em final de carreira, mas eu decidi não vender porque ele é ídolo no nosso clube. E também, galera, depois de vencer a Copa do Mundo no episódio passado, eu decidi sair do Brasil, decidi sair da seleção brasileira.
Comandei a seleção por 2 temporadas, né? Como vocês podem ver, em 2024, fomos campeões da Copa América, 5 vitórias, 1 empate, 83% de aproveitamento, 1 título. Em 2025 não teve nenhuma competição oficial. E em 2026 a Copa do Mundo, 7 vitórias. E também conquistamos a Copa do Mundo com a seleção brasileira. Essas foram algumas coisas que aconteceram nessa quinta temporada no ano de 2027. Vamos agora para as competições. Será que o Cuiabá ganhou alguma coisa? Será que o Cuiabá foi vice? O que aconteceu nessa quinta temporada do modo carreira? Vamos dar uma olhada. Primeiramente mostrando o Campeonato Brasileiro, e sim, o Cuiabá foi campeão mais uma vez, 38 jogos, 29 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Marcamos 106 gols no Campeonato Brasileiro, sofremos 32, no saldo de gols 74 e marcamos 93 pontos. O segundo foi o Palmeiras, terceiro o Flamengo, quarto Atlético Mineiro, quinto Atlético Paranaense e sexto o São Paulo. Vocês podem continuar acompanhando aqui a tabela, né? Alguns times como Santos, Botafogo, Internacional sempre lá embaixo, e os rebaixados foram Coritiba, América Mineiro, Grêmio e Chapecoense. O artilheiro do Brasileirão foi o Yuri Alberto, mais uma vez com 39 gols em 36 jogos. Segundo foi o Gabigol, sempre ali, sempre os dois disputando. E nas assistências, Dudu do Palmeiras em mais um ano, 18 assistências no Campeonato Brasileiro. E conseguimos o bicampeonato 2026 e 2027, campeão Cuiabá do Campeonato Brasileiro. Na Série B, o Atlético Goianiense foi campeão, Ceará segundo, Sport Recife terceiro e Vitória em quarto. Na Copa do Brasil foi o seguinte, entramos nas oitavas de finais, vou mostrar cada fase para vocês agora. No jogo de ida das oitavas perdemos para o Corinthians, 3-1 para eles na Neoquímica Arena. Tivemos um péssimo resultado, galera, no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. Mas no jogo de volta o Cuiabá foi guerreiro, 2-0 na partida normal, 3-3 no agregado, um gol do Arthur e o outro do Yuri Alberto, e nos pênaltis vencemos por 7-6 o Corinthians e avançamos na Copa do Brasil, onde pegamos o São Paulo, galera, que no primeiro jogo das quartas foi 3-3, mais um jogo muito difícil, jogando no Morumbi. O Arthur fez um hat-trick para o Cuiabá, o Luciano fez 2 para o São Paulo e o Caleri marcou mais um, né, de pênalti, ficando empatado o primeiro jogo. E na volta em casa garantimos o resultado, 2-1 Cuiabá para cima do São Paulo, 5-4 no agregado. Começamos perdendo com o gol do Luciano, depois o Daverson empatou e o Caio Paulista virou, dando a vitória e a classificação pra gente. E chegamos na semifinal, pegamos o poderosíssimo Flamengo. No primeiro jogo em casa, perdemos de 2-1, galera. O Gerson fez 1-0 para eles, o Arthur empatou aos 73, mas o Gabigol no último minuto fez o gol da vitória da equipe carioca. Mas ainda tinha o jogo de volta, né, galera? No Maracanã, o Cuiabá faz 3-0 para cima do Flamengo, 4-2 no agregado, e chegamos na tão sonhada final da Copa do Brasil para defender o nosso título. Pegamos o Atlético Mineiro na final no primeiro jogo, 1-1 em casa na Arena Pantanal. Gol do Arthur aos 82, e esse Guti deve ser Regen, marcou no finalzinho da partida também, aos 91. E na grande final, rapaziada, no Mineirão, vencemos de 2-1 para cima do Atlético, 3-2 no agregado. 2 do Vidia, o Zaracho marcou para o Atlético Mineiro, e Cuiabá é o grande campeão da Copa do Brasil. Mais uma vez, né, galera, Cuiabá campeão da Copa do Brasil. Na verdade, eu até perdi as contas já. Acho que fomos tricampeão seguido da Copa do Brasil, 2025, 2026 e 2027. O Salazar deve ser Regen do Fortaleza, fez 9 gols em 6 partidas na Copa do Brasil. O Arthur ficou em segundo com 8 gols. E na Libertadores foi o seguinte, Cuiabá pegou um grupo com Racing, Atlético Nacional e Colo-Colo, passou em primeiro, 5 vitórias e 1 derrota, 15 pontos. O segundo colocado foi o Racing Clube com 8. Nas oitavas pegamos moleza, pegamos o União Espanhola, 3-0 Cuiabá no primeiro jogo fora de casa. Bauerman, Arthur e Marter fizeram os gols. Na volta em casa, fizemos 1-0 só para garantir a classificação sem perder. Nas quartas de finais, começou a ficar um pouco difícil. Racing Clube e Cuiabá vencemos o primeiro jogo de 1-0 fora de casa. E no jogo de volta na nossa casa, fizemos 1-1 e empatamos, mas avançamos para a semifinal da Grande Libertadores, onde pegamos mais um argentino, pegamos o River Plate. No primeiro jogo, 2-1 para a gente, na nossa casa, 2 do Daverson
e um do Ezequiel Barco para o River Plate. E na volta, mais um jogo muito difícil, 2 para o River Plate, 3 para o Cuiabá, 5-3 no agregado pra gente, e fomos para a grande final da Libertadores da América. E na final da Libertadores pegamos um time brasileiro, pegamos o São Paulo. E o São Paulo começou fazendo 1-0 aos 6 minutos, rapaziada. No contra-ataque, Luciano veio sozinho carregando a bola, chegando com o Calheri ali, né? Ninguém do Cuiabá marcando, e ele fez um golaço de fora da área, fazendo 1-0 o São Paulo na grande final. E o São Paulo não tava de bobeira, rapaziada, fez 2-0 aos 24 minutos. Bola rebateu ali e o Pablo Maia pegou de fora da área também, fazendo um golaço no cantinho. 2-0 para eles. Galera, a coisa tava ficando feia para o Cuiabá, mas reagimos no segundo tempo. Fizemos um gol aí aos 50 minutos, uma jogada trabalhada com o Caio Paulista, ali o Davidson, a bola rebatendo, o goleiro pegou. E no rebote, Caio Paulista fez um gol para o Cuiabá, diminuindo na grande final. Seguindo no segundo tempo, e olha só o que aconteceu, família. Quase 70 minutos, falta perigosa para o Cuiabá, Mater na bola. Ele que tem muita qualidade, estava concentrado demais para essa falta. Correu, bateu e meteu na gaveta, mano. Que golaço, belo gol de falta do Mater para o Cuiabá. E empatamos a final da Libertadores contra o São Paulo, 2-2. E vocês não vão acreditar, mano. O Cuiabá vinha para o ataque. O Roma recuperou a bola para o São Paulo aos 85 minutos, partiu pelo meio campo. Ninguém pegou ele, mano. Ele foi avançando, tocou na frente e o Luciano, mais uma vez, de novo ele marcou 3-2 para o São Paulo na final da Libertadores, colocando eles na frente, dando o título da Libertadores para o São Paulo. Isso não poderia acontecer. E aos 91, o São Paulo saiu errado, a zaga recuperou. Cuiabá lançou para frente, de cabeça o Davidson salvou a nossa equipe fazendo gol de empate aos 91 minutos. 3 para o São Paulo, 3 para o Cuiabá. A grande final da Libertadores foi para os pênaltis. Galera, foi na emoção. O Luciano começou batendo, ele correu, estava muito concentrado também, fez 1-0 para o São Paulo. Depois veio o Davidson, mano, que fez um gol salvador no último minuto da partida, correu, bateu e empatou 1-1. Cuiabá e São Paulo nos pênaltis. Lisieiro, segundo batedor do São Paulo, posicionou a bola, correu e também fez o seu gol nas penalidades. O segundo batedor do Cuiabá foi o Busto, galera. Ele ajeitou a bola com muito carinho e também fez o seu gol na disputa de pênaltis. Terceira batida do São Paulo. Lucas Moura, que é ídolo por lá, correu, bateu e também fez um golaço, meteu na gaveta. Ninguém perdia do São Paulo. Caio Paulista, que pode fazer a lei do ex. Correu, bateu, ele chutou pra fora, rapaziada. Perdeu o pênalti para o Cuiabá. E o São Paulo não ia desperdiçar, né, galera? Já tava na vantagem e fez mais um 4-2 para ele na final nos pênaltis da Libertadores. Jorge Rodrigues, nosso lateral esquerdo, se perder, acabasse a final, mas ele fez dando uma esperança para o Cuiabá. E aí era só o Roma, que é regenque do São Paulo, perder, que o Cuiabá estava na disputa, mas ele correu, bateu e fez o gol do título para o São Paulo. Infelizmente, o Cuiabá perdeu essa final da Libertadores na quinta temporada, né, no ano de 2027. São Paulo, grande campeão da Libertadores. Cuiabá foi vice. Ah lá, galera, eu pensei que o Cuiabá seria grande campeão mais uma vez da Libertadores, né, pela segunda temporada consecutiva, bicampeonato, mas isso infelizmente não aconteceu. Perdemos para o São Paulo nos pênaltis. E na artilharia, ó, 3 jogadores, Barreiro do São Lourenço, Dudu do Palmeiras e o Barco do River Plate, os 3 com 9 gols. Nas assistências foi o Lisieiro do campeão São Paulo, 9 assistências em 13 jogos na Libertadores. E mais uma vez um time brasileiro conquista a Libertadores São Paulo agora em 2027. A final da Sul-Americana foi entre Fluminense e Lanús e o Fluminense foi o grande campeão. Fez 2-0 para cima do time argentino e conquistou a Copa Sul-Americana. Fluminense que tinha sido vice-campeão, né, na temporada passada em 2026. Para o Red Bull Bragantino. Agora vou mostrar para vocês os principais jogos dessa temporada. Primeiramente tem essa vitória de 7-0 para o Atlético Mineiro, 3 do Praxedes, 3 do Yuri Alberto e 1 do Caio Paulista. Aos poucos o Cuiabá ia se vingando do Atlético Mineiro. Quem viu a série toda vai entender. Mais uma goleada para cima do RB Bragantino, 5-0. Tivemos também esse 6-1 para cima do Palmeiras, 4 gols do Yuri Alberto, 1 do Caio Paulista, 1 do Arthur fazendo a lei do ex e o Dudu descontando para o Palmeiras. 7-1 em cima da Chapecoense, com mais 5 gols do Yuri Alberto nessa partida, 2 do Arthur. E família, tivemos esse péssimo resultado contra o Colo-Colo, ainda lá na fase de grupos da Libertadores. Nossa única derrota e foi feia, hein? 6-0 para eles dentro da nossa casa. Na temporada passada eu esqueci de mostrar para vocês, mas nessa não vou esquecer. Yuri Alberto foi o grande artilheiro do Cuiabá,
nessa temporada, 47 gols em 54 partidas. O segundo foi o Arthur com 29 gols e o terceiro, o Vidia, sempre ele, nos principais jogadores do Cuiabá, marcou 24 gols nessa temporada. Conseguimos, galera, 73% de aproveitamento nessa temporada. 59 jogos, 43 vitórias, 9 empates e 7 derrotas. Como mostrei para vocês, ganhamos a Copa do Brasil mais uma vez, a quarta nesse modo carreira, e mais um Campeonato Brasileiro. Infelizmente, fomos vice na Libertadores para o São Paulo. Mas calma que ainda falta o Mundial de Clubes. Então vamos embora começar primeiramente pela semifinal contra o Jeonbuk Motors. E chegou o grande momento desse vídeo. Vamos fazer a semifinal do Mundial de Clubes. Se passar, vou fazer a final, é claro. Vou jogar essa partida, mostrar os principais lances para vocês. Vamos lá então, família. Cuiabá no Mundial de Clubes semifinal. Pegando o Jeonbuk, acho que assim que se fala o nome desse time, né? Eu acho que é da Coreia do Sul. Não conheço. Pode botar aí embaixo nos comentários, se você souber. O Cuiabá tá de amarelo e verde e o outro time tá de verde e preto. Já temos o primeiro lance da partida. Bola pela direita, Arthur entrou na área, saiu da marcação, voltou. Penha, briga, disputa louca, Mater, defendeu o goleiro na sobra. Gol! Sempre ele! E Yuri Alberto marca. Boa, conseguimos fazer 1 a 0 logo no começo da partida. 16 minutos, Mater vem carregando a bola. Lançamento pra frente, quem é que domina? É o Penha, tirou do jogo, golaço! Gol! 2 a 0 Cuiabá aos 16 minutos. Família, sinceramente, nessa partida aqui de semifinal de Mundial de Clubes, eu acho que o Cuiabá vai passar o trator por cima. Roubada de bola, Arthur vem carregando pela direita, 26, 27 minutos. Contra-ataque da equipe do Cuiabá, voltou, atrasou um pouco a jogada, mas mantém. Lançamento para a ponta esquerda, Vidia, é o Yuri Alberto, que golaço, é mais um dele na partida. E Yuri Alberto marca, camisa 99 para ele. Mais um gol, 3 a 0 Cuiabá. Que golaço. Ele caiu pela esquerda, recebeu um lançamento perfeito, dominou já dentro da área e chutou de direita no ângulo. O Jeonbuk não tá vendo a cor da bola nessa partida, rapaziada. Tá amassando. O Cuiabá tá jogando demais. Mais um lançamento pra frente. Arthur já tirou da marcação. A bola passa pelo lado. 47 minutos, família. 3 a 0 Cuiabá. Nesse primeiro tempo. Belíssima vitória, só segurar no segundo para garantir a vaga na grande final. Como resultado já está quase garantido, o time estava jogando muito bem, mas fiz aí 5 alterações para esse segundo tempo, descansar o time para a final. Mas claro, queremos fazer mais nessa semifinal do Mundial. 63 minutos, vem o Cuiabá, bola para trás, Vitão, que é um belíssimo zagueiro, joga muito, Bauerman lança para a ponta esquerda, o Vidia domina, ele tá no jogo, avançou, tirou, defendeu o goleiro, sobrou para ele. Ele tem que marcar o gol dele, não tem jeito. Vidia, nosso camisa 10, faz 4 a 0 Cuiabá. Ele recebeu, saiu, a bola escapou do domínio, mas ele conseguiu, tirou da marcação, o goleiro pegou no primeiro chute e no rebote ele faz 4 a 0 Cuiabá. 75 minutos, até agora não teve nenhum ataque do Jeonbuk. E lá vem eles pela ponta esquerda, vai disputar na corrida. Quem é que vence? Acho que é o Vital que tá na bola. A bola fica com eles, lançamento na área, cruzou, Gustavo Henrique, não conheço esse jogador, mas parece ser brasileiro. Marca o gol de honra aí do Jeonbuk Motors, diminui 4 a 1 agora Cuiabá. E vambora, o Cuiabá acaba de tomar o gol, mas a classificação já está encaminhada. Barbosa lançou pro Vidia, ganhou de cabeça! Tomou um gol e já parte para a reação, faz o 5º gol, mais um gol do Vidia. 5 a 1 Cuiabá na semifinal do Mundial de Clubes. E goleada, hein, rapaziada? Partida fantástica da nossa equipe, jogou muito bem. Show de bola, 95 minutos, tiro de meta para frente, vai acabar a partida e acaba. 5 para o Cuiabá, 1 para o Jeonbuk Motors. Estamos classificados para a grande final do Mundial de Clubes. Vamos em busca de fazer história agora.
O Liverpool também faz uma goleada 4-0 para cima do Clube América do México. É, família, e chegou o grande momento. Olha onde nós chegamos, final do Mundial de Clubes contra o Liverpool. Eu quero muito ser campeão do Mundial de Clubes, família, mas estamos enfrentando um grande time que é o Liverpool. Só jogador top mundial temos a nossa equipe, que é a melhor da América do Sul, mas realmente fica muito difícil. Mas aqui não tem desculpa, eu quero o título do Mundial de Clubes, mas se não vencer, o objetivo está concluído com certeza. Ah, então, família, que momento fantástico na história do Cuiabá. Vamos para a grande final do Mundial de Clubes. Liverpool de um lado, Cuiabá do outro. Os jogadores estão perfilados em campo, o melhor time da Europa e o melhor time da América do Sul. Vambora, rapaziada. Vai ser um jogo difícil, com certeza. O Liverpool é favorito, não tem jeito, mas o Cuiabá poderia muito bem surpreender a equipe deles. Tem uma tática boa, treinou muito bem para essa grande final e vamos ver o que acontece. 15 minutos e o Cuiabá vem, recupera a bola do Robertson. Arthur defende o goleiro Alisson. Primeiro lance da partida e o Cuiabá já chega quase assustando a equipe do Liverpool. 21 minutos, Alisson taca a bola, vai lançar para frente. Lançou para frente, quem é que sobe? Disputa de cabeça, ficou com o Tchouaméni. Lançou para a direita, tocou o McAllister, a marcação tá em cima, mas não consegue tirar, ele chuta de fora da área. Golaço do Liverpool, McAllister faz 1-0 para eles ao quase 22 minutos do primeiro tempo. Olha aí, ele recebeu a marcação, tava em cima, mas não conseguiu tirar. Ele passou e de direita mandou no cantinho. E vendo desse ângulo, cara, o Santos deu mole. Poderia ter pego essa bola. Será que ele frangou? Isso eu não sei, mas tá 1-0 para ele. Já começamos perdendo essa final. 27 minutos. Vem o Cuiabá tentando o gol de empate, tentando uma reação no primeiro tempo ainda. Bola na área, sobrou. 30 minutos. Cuiabá tá com ela na posse de bola. Barbosa lançou para a esquerda, Vidia brigou no alto, ganhou da zaga, já puxou pro meio, ele chuta, sobrou com o Yuri Alberto. Gol! É o gol de empate. Yuri Alberto, sempre ele faz o gol de empate do Cuiabá, lançou entre o zagueiro. Ele dominou sozinho e marcou um golaço, rapaziada. Bela jogada do Vidia pela esquerda. Passou, fez um lançamento na área. E na pequena área, ele só empurrou pro fundo do gol. Boa, boa, rapaziada. O Cuiabá empata ainda no primeiro tempo aos 30 minutos. 38 agora. Temos mais um lance. Bola com Gravenberch. Ele lança pra frente. Cuiabá vai dominando, tenta no contra-ataque. Gakpo contra 2. Ninguém ajuda ele. Ele vai sozinho, tá decidido. Passou, chutou de fora e não... Gol! É do Liverpool! Gakpo marca o segundo gol do time inglês. Não tinha ninguém para ele tabelar, ele decidiu ir sozinho contra os dois zagueiros e chutou de fora, marcou um belo gol. Gakpo coloca o Liverpool na frente de novo, olha só. Tá bom, família, o Cuiabá não pode se desesperar nessa final. E a jogada é sempre pela esquerda, Vidia brigou, perdeu a bola sobrou atrás pro nosso volante. Tocou, Matheus Fernandes deixou no chão, pode fazer a finalização. Tocou na esquerda, Mate! É o gol de empate! Gol do Cuiabá! Mate faz um belo gol. Matheus Fernandes deixou no chão, tocou de lado, o Mate entrou na área e tacou no cantinho para fazer de novo o gol de empate da equipe do Cuiabá. Agora 2 para o Liverpool, 2 para o Dourado. E primeiro tempo movimentado, hein, rapaziada? 4 gols só no primeiro tempo dessa grande final do Mundial de Clubes. E lá vem o Liverpool, bola na área, sobrou, tirou a zaga e termina. Termina a final do primeiro tempo. 2-2. Olha aí, família, nosso time tá um pouco cansado, alguns jogadores jogando mal, né? Vai sair o Rodrigues e vai entrar o Caio Paulista. E vai sair também o nosso artilheiro Vidia. Vou colocar o Penha pela ponta esquerda. No meio eu vou tirar o Danilo Barbosa e colocar o Raul Gonçalves. Vambora para esse segundo tempo tentar a virada. Família, na boa, eu tô acreditando a cada segundo dessa final que podemos sim ser campeão, vencer o Liverpool nessa grande final do Mundial de Clubes. 61 minutos, escanteio para o Cuiabá. Bola na área, briga de cabeça, sobrou o Caio Paulista! Não acredito! Gol! É do Caio
Caio Paulista, eu não acreditei, rapaziada. Escanteio, bola na área, tirou a zaga do Liverpool, sobrou no pé dele e ele chutou de canhota para fazer o gol da virada do Cuiabá. Na boa, rapaziada, eu não esperava de jeito nenhum que poderíamos virar essa final. Boa, 3-2 pro Cuiabá. E vai tentando mais. Lançamento pra frente, bola na área. Afasta a zaga do Liverpool. Eles estão acuados. Sobrou o Mater sozinho. É o quarto! Mano, que é isso? Que final é essa, mano? 4-2 pra cima do Liverpool. Olha esse gol. Lançamento pra área. Tirou. Eles estão atordoados, família. Mater sozinho recebeu e mandou no canto do goleiro Alisson para fazer 4 para o Cuiabá e 2 para o Liverpool. É claro que a final não tá ganha ainda, mano, mas o resultado tá favorável à nossa equipe, a equipe do Cuiabá. Chegamos na reta final, faltam 5 minutos quase para terminar a partida. Chegamos aos 93 minutos, vai terminar, família. Cuiabá tá com a bola e apita, não acredito, mano. O Cuiabá consegue vencer o Liverpool na final do Mundial e é o grande campeão do mundo. 4 para o Cuiabá e 2 para o Liverpool. Rapaziada, eu confiei nos jogadores, confiei em todos e conseguimos. Nosso objetivo tá cumprido. Mudamos o patamar do Cuiabá nesse modo carreira, atingimos o nível máximo e tá lá, Cuiabá campeão do mundo. Que partida foi essa, hein, rapaziada? O Liverpool ficou com maior posse de bola, 56% contra 44% pro Cuiabá. Nas finalizações ficou empatado, né, 11-11, mas fomos mais objetivos, conseguimos concluir mais em gol. 4 para eles, contra 7 do Cuiabá. Fizemos uma boa partida, 4-2 Cuiabá, em cima do Liverpool na final. E o grande Cuiabá quebra a hegemonia dos times europeus. Depois de mais de 10 anos, né, família? O último campeão sul-americano foi o Corinthians em 2012. Depois de 14 anos sem um sul-americano vencer, o Cuiabá vence o Liverpool na final do Mundial de Clubes de 2027. É, família, agora sim acabou o modo carreira. Eu fiquei muito feliz de fazer esse modo carreira com vocês aqui no canal. Eu acredito de coração que vocês sim gostaram da ideia, gostaram do modo carreira, apoiaram bastante essa série, mas agora eu venho dizer que sim, chegou ao fim. Eu ainda não sei dos próximos projetos, família, não sei o que eu vou fazer de fato, se já vou começar outro modo carreira, se faço outros tipos de vídeo, mas claro, conto com o apoio sempre de vocês. Se gostou da série, deixa o likezão, se inscreve no canal se não for inscrito ainda e ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo desse canal. Muito obrigado a todos, família. Vou deixar na tela final o último episódio desse modo carreira e também a série completa. Passa lá se você perdeu algum episódio. Então é isso, melhor ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, fui. Tamo junto, é nóis.